Olá, você que nos acompanha. Meu nome é Teuan e vamos dar início ao curso de execução penal. Nesse nosso primeiro encontro, falaremos sobre a execução penal definitiva, provisória e ou antecipada. E essa última, como vocês já devem estar imaginando, é a que possui um grau maior de complexidade e polêmicas em decorrência das últimas decisões do STF. Bom, pessoal, antes de tudo, vale a pena trazer alguns conceitos preliminares, tá? A execução definitiva, a execução penal definitiva, ocorre quando há o trânsito em julgado para as partes, tá certo? O juiz do conhecimento expede uma guia de recolhimento definitiva. Em alguns estados, a guia de recolhimento também é chamada de carta-guia, tá bem? Essa carta-guia vai indicar a qualificação completa da pessoa condenada, o artigo em que ela foi em curso, o tamanho da pena, eventuais detrações que possam ter ocorrido na sentença e etc. A carta-guia também é instruída com a denúncia e algumas peças processuais e, obviamente, com a própria sentença, tá bem? Vale lembrar, pessoal, que o juiz do conhecimento é aquele juiz que processa os fatos, que conhece dos fatos imputados contra determinada pessoa, tá bem? Esse juiz vai condenar ou absolver essa pessoa, por isso que ele é chamado de juiz do conhecimento. Quando ele condena, se essa decisão transitar em julgado, ele vai expedir uma carta-guia. Pode ser que transite em julgado na primeira instância, na segunda instância, no STJ ou no STF. Invariavelmente, quem sempre expede a guia de recolhimento ou a carta-guia é o juiz do conhecimento. E aí, a partir desse momento, com a guia de recolhimento em mãos, há a distribuição na vara de execução criminal e aí inicia-se o processo de execução penal, tá bem? Também temos, pessoal, uma segunda espécie de execução que é a execução provisória da pena. Aqui há uma diferença bastante evidente. Ainda não temos uma decisão judicial transitada em julgado. Ainda não há uma condenação com trânsito em julgado. O que há, por exemplo, é uma sentença de primeira instância em que o Ministério Público não recorreu e só a defesa interpôs a apelação. Nesse caso específico, aquela pessoa condenada em primeiro grau, caso não seja absolvida, o período de prisão preventiva, de prisão cautelar, está sendo computado na sua própria execução penal. Como a gente já tem um parâmetro de cálculo de direitos e benefícios da execução penal, advindos daquela sentença condenatória que não sofreu recurso do Ministério Público, portanto não poderá piorar, aquele indivíduo já pode ter alguns direitos de execução penal reconhecido. Imaginemos nós, apenas para ilustrar o caso, que alguém seja condenado por roubo, artigo 157, a pena de 6 anos. Nesse caso, ele progredirá de regime em 1 ano, do regime fechado para o semiaberto, né? Caso o juiz fixe o regime inicial no fechado. Então, se esse indivíduo cumpriu prisão preventiva no curso do processo há mais de 1 ano, e aí apenas a defesa interpôs a apelação, já é possível, por exemplo, que o juiz da execução penal, por meio de uma guia de recolhimento provisória, reconheça essa progressão de regime, já que esse indivíduo, caso também tenha bom comportamento, que é o segundo requisito para a progressão, já veremos em um próximo encontro, possa, portanto, ter esse direito reconhecido, tá bem? Essa é a diferença principal entre execução definitiva e execução provisória. Na execução definitiva já há trânsito em julgado. A guia de recolhimento é definitiva e não mais será alterada. Enquanto que na execução provisória ainda há recurso, por exemplo, uma apelação da defesa, pendente de julgamento no Tribunal de Justiça. E nesse caso é possível que por meio de uma guia de recolhimento provisória sejam reconhecidos direitos de execução a essa pessoa presa, desde que, por exemplo, não haja recurso do Ministério Público para agravar essa pena. Muito bem. A regulação da execução provisória da pena está lá no artigo 2º, parágrafo único da LEP, que diz expressamente: esta lei aplicar-se-á igualmente ao preso provisório. Quanto a isso, pessoal, não há muitas questões, tá? Inclusive, a súmula do STF nesse sentido, súmula 716, bem como a resolução 113 de 2010 do CNJ,
dando guarida àquilo que já está no artigo 2º da LEP, tá? A execução definitiva e a execução provisória, bastante tranquilo. O problema, pessoal, vai acontecer mesmo quando a gente for falar sobre a execução antecipada da pena. E é aí onde precisaremos empreender mais esforços, tá bem? Desde 2009, o STF tinha uma posição consagrada no habeas corpus 84.078 de relatoria do ministro Eros Grau, que vedava a execução antecipada da pena, tá? Isso com base no artigo 5º, inciso 57, que garante a presunção de inocência, tá bem? Só que houve uma viragem na jurisprudência do STF, pessoal. Em 2016, foi julgado o habeas corpus 126.292, oriundo aqui de São Paulo, tá bom? Foi um julgamento incidenter tantum. O que significa isso? É um julgamento de processo subjetivo e não de processo objetivo. Isto é, não se trata de controle abstrato de constitucionalidade, tá bem? Trata-se de controle difuso, quando muito. Portanto, essa decisão do habeas corpus 126.292, por ser uma decisão incidenter tantum, uma decisão que não foi proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, é uma decisão sem efeito erga omnes, é uma decisão não vinculante. No entanto, mesmo assim, a maioria dos tribunais do Estado do Brasil começaram a aplicar esse novo entendimento do STF, de que seria possível a execução antecipada da pena. E o que isso significa? Significa que, após a condenação em 2º grau, o indivíduo já poderia passar a executar aquela pena, tá bem? Isso significaria que não se trata mais de prisão cautelar, como na execução provisória da pena. Na execução provisória da pena, o indivíduo estava preso cautelarmente pelas razões advindas do artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal, os requisitos da prisão preventiva, ou uma prisão temporária, ou qualquer outra modalidade de prisão cautelar. Nesse caso, o que teríamos seria uma execução provisória da pena, em razão de uma decretação de prisão preventiva, por exemplo, tá bem? Nesse caso, pessoal, na execução antecipada da pena, não é disso que se trata. O que ocorre é que a pessoa estava em liberdade, vinha respondendo ao processo de liberdade, portanto, não havia o periculum libertatis e a necessidade de acautelamento processual, e aí, com a condenação no Tribunal de Justiça ou no TRF, há a expedição do mandado de prisão para execução antecipada da pena, tá bem? E esse foi o entendimento do STF no HC 126.292, pessoal. E aí, eu destaquei alguns dos argumentos que o Supremo Tribunal Federal se valeu para mudar o seu próprio entendimento jurisprudencial. O recurso extraordinário e o recurso especial, como vocês muito bem sabem, não possuem efeitos suspensivos. Nesse sentido, o STF foi lá e disse, olha, já que o REX e o RESP não possuem efeito suspensivo, não há qualquer impedimento legal para aquela condenação de 2ª instância já começar a ser cumprida. Aquele título judicial executivo, a sentença condenatória de 2º grau, já pode começar a ser cobrado do indivíduo, já pode passar a ser executado contra o indivíduo, porque o REX e o RESP não possuem efeito suspensivo, tá bom? Um segundo argumento utilizado pelo STF, pessoal, é que, após a condenação em 2º grau, exaure-se, ao menos em tese, o princípio da não culpabilidade ou presunção de inocência. São sinônimos, tá? Isso porque, pessoal, os tribunais superiores, o STJ e o STF, não conhecem de fatos, não fazem revolvimento probatório dos autos. Não há análise de matérias de fato nas instâncias extraordinárias, no STJ e no STF. Só se discute, por meio de RESP e de REX, matérias de direito. Nesse sentido, haveria, ao menos na 2ª instância, o trânsito em julgado dos fatos, o que mitigaria o princípio da presunção de inocência, tá bem? E aí eu coloquei, pessoal, um entre aspas do então ministro relator, saudoso ministro Teori Zavascki, que afirmou em seu voto o seguinte:
Abre aspas, em país nenhum do mundo, depois de observado o duplo grau de jurisdição, a execução de uma condenação fica suspensa aguardando o referendo de Suprema Corte. Tem alguns problemas nesse entendimento, viu, pessoal? Já falaremos a respeito disso na sequência. Primeira observação. Havia uma proposta de PEC, uma proposta de emenda à Constituição, a PEC do Peluso, PEC 15/2011, que propunha, pessoal, exatamente isso. Modificação no artigo 102 e 105 da Constituição para transformar o recurso especial e recurso extraordinário em espécies de ação rescisória. Em outras palavras, que após as decisões de segunda instância, o REX e o RESP tivessem uma finalidade de rescisão, portanto havendo um trânsito em julgado na segunda instância. Ficou conhecido como o PEC do Peluso, em referência ao ministro César Peluso, que compunha o STF quando então fez essa proposta de alteração constitucional, tá bom? Um segundo ponto que vale a pena observar, pessoal, é que a AJUF, a Associação dos Juízes Federais, também havia apresentado um PLS, o PLS 402 de 2015, no Senado, com o objetivo de que aqueles condenados em segunda instância já começassem a cumprir pena e aguardassem o julgamento de seus recursos na prisão. Exatamente o entendimento que o STF teve no julgamento do HC 126/292. Em outras palavras, pessoal, tanto na PEC 15/2011 quanto no PLS 402 de 2015, havia proposições legislativas para se viabilizar a execução antecipada da pena. O que o STF fez por meio de uma decisão incidente, tanto. E a gente já pode trazer a nossa primeira crítica exatamente aí. Como que o STF pode alterar a Constituição por meio de uma interpretação em caso singular, em caso individual, sem ser por meio da jurisdição constitucional, sem ser por meio do controle de constitucionalidade, tá bem? Além do mais, a decisão é eminentemente contra legem. Os críticos da execução antecipada da pena se valem de algo bastante claro e simples. O texto constitucional. O artigo 5º, inciso 57, é bastante claro ao garantir a presunção de inocência até o trânsito em julgado de decisão condenatória. Isso significa que há um critério definido pelo Constituinte que subtrairia, portanto, a presunção de inocência. E esse critério é o trânsito em julgado, e não a decisão de segunda instância. O argumento que, por exemplo, traz o ministro Theory de que nenhum outro país do mundo fica se aguardando uma decisão de corte constitucional para se executar pena, é um argumento que não leva em consideração a nossa própria Constituição. Não é porque em outros países do mundo é diferente que a opção da nossa Constituição tem que ser igual a deles. E na verdade não é, até porque a nossa Constituição é muito mais garantista do que muitas das constituições por aí. De fato, se o objetivo fosse se alterar esse entendimento, que já havia sido consagrado em 2009, naquele habeas corpus de relatoria do ministro Eros Grau, o único caminho, pessoal, seria mesmo uma PEC para alterar o artigo 5º, inciso 57. Caso contrário, é bastante difícil sustentar essa posição. Inclusive, pessoal, os próprios ministros do STF já estão revendo seus posicionamentos de fevereiro de 2016, quando julgaram o habeas corpus 126/292. Há, nesse momento, uma discussão bastante avançada no sentido de alterar a execução antecipada da pena da segunda instância para o julgamento no STJ. Apenas após o esgotamento da instância do STJ é que poderíamos, então, passar a executar uma pena criminal. E esse entendimento certamente prevalecerá. Em breve haverá a mudança dessa posição do STF, e aí será a quarta mudança de posição em menos de 8 anos. Até 2009 a posição do STF era uma, de 2009 a 2016 a posição do STF é outra, e agora certamente haverá uma mudança para fixar a execução antecipada da pena após a condenação no Superior Tribunal de Justiça. Há inegáveis críticas, eu recomendo a todos e todas que procurem a respeito disso. Infelizmente, nosso tempo é curto, mas o que eu posso adiantar para vocês é que a execução antecipada da pena certamente contribuirá sobremaneira
para o aumento do encarceramento, que apenas nos últimos 25 anos cresceu 575%, colocando o Brasil na 4ª posição dos países que mais encarceram no mundo. E nem por isso somos o 4º país mais seguro, não é mesmo? Nos vemos no nosso próximo encontro, espero que vocês tenham gostado, me coloco à disposição para esclarecimentos.